irmãos, vamos para mais um devocional. Eu espero que vocês todos estejam bem na presença do Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Primeira coisa, deixar a palavra do Senhor aberta, viu? Quando vocês for abrir a palavra do Senhor, vocês orem primeiro, vocês peçam entendimento e sabedoria. Pronto. Aqui a palavra do Senhor está aberta. Meus irmãos, hoje o tema que eu vou falar é o plano da salvação. Eu quero falar uma pequena coisa aqui, que eu vou falar uns versículos aqui, só que eu não vou procurar na minha Bíblia, porque senão os vídeos vão ficar grandes. E meu celular, ele tem pouca memória. O que acontece? Às vezes eu tô gravando, meus irmãos, acontece isso muito comigo. Eu tô gravando aqui as orações, né? Aí do nada, pô, fecha a câmera. E aí quando eu vou olhar é porque o armazenamento tá cheio. Aí o que acontece? Eu perco aquilo. Eu perco aquela oração que fez. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Eu tô gravando nada, ele fecha e aí não gravou. Apenas gravou a metade da oração, às vezes, porque eu gravo, às vezes, a oração muito grande. E às vezes eu perco a oração, eu tenho que fazer tudo de novo, eu tenho que apagar outras coisas para ir gravar de novo. Então por isso que você vê que meus vídeos não é tão grande. Em breve eu vou ver se eu lanço um celular melhor, né? Ou então vou ver se eu gravo pelo PC. Por que que eu não estou gravando pelo PC? Por quê? Porque a webcam é ruim, né? A qualidade é ruim. Então eu disse, não, eu não vou botar uma qualidade velha, muxuruca. É melhor gravar pelo celular, né? Faço bem pequenininha mesmo as orações e tchau. Mas quando eu ir pro PC, aí sim vai ser umas orações top, né? Que eu vou orar, né? Vou falar com vocês mais das orações, entendeu? Isso vai ser melhor, mas por enquanto não tem como. Então, o plano da salvação. Hoje eu vou falar. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Quantos são pecadores, né? Em Romanos capítulo 5, versículo 12 e em Romanos capítulo 6, versículo 23, né? Fala que a morte passou a espantar os homens. O que acontece, né? Por quanto todos pecou, né? Todos pecou e o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Qual foi a reação de Deus, né? Quando manifestou diante da na entrada do pecado, qual foi a reação de Deus? Você sabe o que Deus fez quando ali Adão e Eva pecaram? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10, fala que ele procurou o ser humano. Ele não abandonou o ser humano. Ele não se importou com o ser humano. Ele foi procurar o ser humano, né? Ele foi procurar lá Adão. E Adão estava lá se escondendo. Entendeu? Então o Senhor, ele foi procurar o ser humano. Ele não abandonou porque ele pecou, ele não abandonou, né? É a mesma coisa hoje, meus irmãos. Ele não te abandona porque você está pecando, não, né? Ele está sempre com você. Só que ele quer que você se arrependa dos seus pecados e não pratique mais aquelas coisas que vai ser muito ruim para você, entendeu? Ele não te abandona. E sim, somos nós que abandonamos o Senhor. Você sabia disso, né? Não é o Senhor que fica distante de nós, e sim nós que fica distante do Senhor. Então, ele foi procurar o ser humano, né? Ele não virou as costas e abandonou o ser humano, né? E hoje em dia é a mesma coisa, meus irmãos. Todos nós somos pecadores, né? Só que ele procura, né? O Senhor procura aqueles que perseveram até o fim, né? Aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus. E o Senhor, né, ele sempre está conosco, sempre mesmo. E ele nunca vai te abandonar, bom? Você está no mundo, ele nunca vai te abandonar também. Ele só quer que você volte para o caminho do Senhor. Só que você creia em Jesus, né? E é isso, meus irmãos. É isso, né? Ele, pronto, a reação, né, de Deus quando entrou o pecado, né? Ele procurou o ser humano.
correto? Correto. Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Né? Qual é a condição da natureza humana após o pecado? Em Salmo capítulo 51, versículo 5, fala que tornou-se corrompida e depravada. Né? Então, na condição da natureza humana após o pecado, ela tornou-se corrompida e depravada, né? Se corrompeu, né? Quando entrou o pecado ali, se corrompeu. E tudo começou lá com Adão e Eva, né? E até hoje está corrompida. Começou deles lá, né? Quais são as outras características da natureza humana pecaminosa? Quais são as outras? Em Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15 fala: querer o bem está em mim, mas não consigo praticar. Nossa natureza pecaminosa também nos leva a fazer vontade da carne, né? E não nos permite compreender e praticar os princípios espirituais. Então, quais são as outras características da natureza humana pecaminosa, né? Que o bem está em todos nós, mas nós não conseguimos praticar. Entendeu? O bem está em todos nós, mas nós não conseguimos praticar, meus irmãos. Então, deixa eu ver aqui outra coisa, outra pergunta aqui. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Isso aqui eu acho que todo mundo vai saber, né? Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? Deus estabeleceu, né, um plano para nos salvar da morte eterna. Isso você vai encontrar na palavra do Senhor, em João capítulo 3, versículo 16. Que lá em João vai falar, sabe o que? Deus seu único Filho unigênito, né? Jesus Cristo. Então, o plano do Senhor, né, para nos salvar da morte eterna foi Jesus Cristo. Deus estabeleceu o plano da salvação mediante a qual seu Filho daria a vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso, né? O Senhor quer nos salvar. Simplesmente o Senhor quer nos salvar. Então, se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, passe a aceitar agora, né? Como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque é maravilhoso, meus irmãos, né? Imagine você ter uma vida eterna com o Senhor do seu lado. Diga isso, não é maravilhoso? Entendeu? E esse aqui foi o plano de Deus, né? Para nos salvar da morte eterna, né? Deus seu único Filho, que é Jesus Cristo. O que Jesus fez por nós na cruz, né? O que Jesus fez por nós na cruz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 e em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6 fala que carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, né? Carregou em seu corpo sobre os madeiros os nossos pecados e o Senhor fez cair sobre ele as transgressões de todos nós, né? O que era para todos nós passar, o Senhor passou. E passou sozinho. Além do mais é isso, né? Passou sozinho, né? Carregou todos os nossos pecados de todo mundo sozinho, porque Ele te ama. Ele podia ter desistido, podia, mas não desistiu. Então Ele te ama muito e Ele quer te salvar, né? Ele quer te salvar. Como eu falei aqui, né, na segunda aqui eu falei qual é a reação de Deus, né? A reação de Deus é procurar o ser humano, né? Porque Ele quer salvar. Ele quer salvar, entendeu? Ele quer o bem de todos. Até porque Ele deixou a palavra dele aqui, né? Ele deixou a palavra dele tá aqui, E tem muitas e muitas coisas aí, meus irmãos. Se você quer saber de alguma coisa, é só procurar na palavra do Senhor que vai estar tudo aí. De tudo que você procurar vai ter aí. Entendeu? Então, Ele nos ama muito, né? Que Ele se preocupa sempre com nós. É só você examinar a Bíblia que você ver.
Ele sempre se preocupa com nós, né? E a única coisa que Ele quer é que você se arrependa e volte para o caminho dele, que é maravilhoso, meus irmãos. Vocês não vão se arrepender, pode ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque no caminho do Senhor é muito maravilhoso, é melhor, entendeu? Você vai ter uma vida eterna, sentando no caminho do Senhor e perseverando até o fim. Você vai ter uma vida eterna. Então lembre disso, meus irmãos. Quem pode mudar a natureza humana? Quem pode mudar a natureza humana? Romanos capítulo 8, versículo 11 fala que o Espírito daquele que habita, somente o Espírito Santo pode transformar a natureza humana e nos levar a experimentar a verdadeira libertação. Então, só o Espírito Santo, né, meus irmãos, que pode mudar a natureza humana, né? Você sabia que nós não sabemos orar? Você sabia que nós não sabemos orar? Nós não sabemos pregar? Nós não sabemos louvar? Nós não sabemos fazer nada? Você sabia que é tudo o Espírito Santo? Se você ora, não é você que está orando, é o Espírito Santo que está orando, entendeu? Porque nós não sabemos de nada, entendeu? Quando você vê um pregador, né, ali é o Espírito Santo, entendeu? A salvação depende de nossas boas obras. Em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, né? Nós não somos salvos pelas obras, mas para boas obras, para as boas obras, né? A salvação depende de nossas boas obras, não, porque a salvação é pela graça, né? É pela sua fé, a salvação. Você tem que ter fé. Então, por isso que a salvação é pela graça, né? Que é por meio da fé. Eu tinha falado isso ontem, eu acho, né? Porque se fosse pelas obras, muitas e muitas pessoas iam se salvar fácil, né? Tipo, ia fazer as boas obras e ia fazer as coisas do mundo ao mesmo tempo, né? Então ia haver uma bagaceira. Então é pela graça, né? Então mediante a fé. Então você é salvo pela fé. Como pode o homem alcançar a salvação? Como pode o homem alcançar a salvação? Eu já estou terminando, meus irmãos. Como pode o homem alcançar a salvação? Em 1 João capítulo 5, versículo de 11 a 12, fala que aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna para todos os que lhe crê ou obedecem. Entendeu? Como é que o homem pode alcançar a salvação? Se você está perdido no mundo, como é que você vai chegar até a salvação? É só você aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, né? E você crer e obedecer nos mandamentos do Senhor. Você já vai estar, né, ali no plano da salvação ali, né? Claro que nós temos que todos os dias obedecer os mandamentos do Senhor. Nós temos que andar em santidade. Se você quiser ser salvo, você tem que fazer isso, meus irmãos. Andar em santidade, obedecer os mandamentos, examinar mais a Bíblia, orar mais, louvar mais, pregar mais o Evangelho. É isso que devemos fazer, entendeu? Meus irmãos, por hoje foi isso, né? Eu vou falar aqui, né, 3 coisinhas, 3 compromissos de fé que vocês a partir de hoje começam a fazer. Crer no plano idealizado por Deus para a salvação do ser humano. Aceitando o trabalho do Espírito Santo para transformar minha natureza, e também quero entregar o coração a Jesus, aceitando como meu Salvador. Então, esses são os 3 compromissos de fé que vocês, né, começam a praticar, né? E hoje o tema do devocional foi o plano da salvação. É isso, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.